Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Idealizamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, tá? De uma forma mais simples para que todo mundo compreenda. E também temos o objetivo de ajudar as entidades que muito precisam do nosso apoio. Hoje eu estou dedicando o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para com o canal, tá certo? Clique no joinha, inscreva-se, que ajuda muito o nosso canal. O vídeo de hoje é sobre as eufórbias, né? Isto é um cactus, né? Euphorbia sp. Você realmente conhece essa espécie? Tudo que eu vou comentar nesse vídeo tá aqui nesse livrinho Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, tá certo? E aqui a gente tem a classificação das principais eufórbias, tá? Que existe no mercado aí, tá certo? Então, aqui eu tenho a classificação e o local de origem. A pessoa perguntou sobre o cactus e quando eu vi, não era o cactus, né? Era uma eufórbia, tá certo? Então esse vídeo tá mostrando algumas eufórbias, tá? Mais comuns, né? Que são muitas eufórbias pelo mundo afora, tá certo? Fique até o final do vídeo porque a gente vai passar muitas informações bem interessantes que talvez vocês não conheciam, tá certo? Antes de começar a falar na eufórbia, né? Como é que eu consigo distinguir essas plantas que são muito parecidas? Alguns são muito parecidas, né, com xique-xique, mandacaru. Como é que eu consigo diferenciar a eufórbia de uma cactácea, de um cactus, né? No caso das espécies eufórbias, né, qualquer lesão, né, qualquer corte, ela vai eliminar o látex, tá certo? Esse suco leitoso, tá? Que são características das euforbiáceas. Então vocês já viram isso, por exemplo, na planta coroa de Cristo, tá? Em algumas outras euforbiáceas vocês já devem ter visto, tá? Esse látex pegajoso, né? Então, no caso do cactus, elas não têm nenhum tipo de suco leitoso, né? Então, essa é a grande diferença, tá? Na prática, né? Para vocês diferenciarem o cactus de uma eufórbia. As eufórbias, né? Elas são basicamente do continente africano. Elas são encontradas muito em regiões muito secos, tá certo? No total, são contabilizados mais de 4.100 espécies, tá? De eufórbia. Comentei aqui a coroa de Cristo, mas o bico de papagaio, tá? E outras eufórbias mais conhecidas que a gente vai falando aqui, vocês irão conhecer melhor outras eufórbias do planeta, do nosso planeta. Okay? As eufórbias podem ser plantas bem pequenininhas, também pode ser arbustos e árvores bem grandes, tá certo? Então eu não conheço todos, né? Não conheço o continente africano, tá? Mas muitas eufórbias, muitas espécies das eufórbias são encontradas, né? São endêmicas de Madagascar, né? E muitas coisas ainda que a gente não conhece aqui no Brasil ainda. A grande maioria, né? Elas são plantas de alta resistência, tá certo? Tanto a seca, tá? Também sob condições extremas, tá certo? Então, a gente tem visto aqui, a gente vai falar de uma forma geral sobre o seu cultivo, né? São plantas que, na verdade, vão muito bem em pleno sol, tá? Ambiente de pleno sol, tá? Algumas exceções a gente vai citar mais para frente, mas são plantas que são utilizadas em jardins, né?
e em ambientes com bastante insolação. O substrato e a rega, tá? Como elas são de regiões bem secas, né? bem áridas, né? Então elas preferem teoricamente substrato de maior porosidade, tá? Mas a grande maioria das euforbiáceas preferem substrato com alta capacidade de retenção de água, desde que tenha a sua porosidade aí entre 60% e 70%. Esse é o mais indicado normalmente para a maioria das euforbiáceas. Como são plantas resistentes, né? Elas também normalmente são plantas que não crescem tão rápido assim, tá certo? Então eu volto a dizer aqui que a adubação, né, deveria ser da linha de lenta liberação, ou seja, das linhas do coach, né, e das linhas dos orgânicos, né, que vão liberando aos pouquinhos os nutrientes para as plantas comuns. Mas vale dizer aqui também que as eufórbias são plantas de alta resistência à salinidade, tá certo? Como acabei de dizer, elas são plantas resistentes à salinidade. Então, duas coisas que eu tenho feito, tá? Ter utilizado, por exemplo, substrato com alta salinidade, né? Mas se você faz isso, você vai ter que trabalhar com adubação de menor salinidade. A gente tem trabalhado muito com bocache para cultivo dessas plantas, tá certo? A multiplicação dessa espécie é basicamente feita pela estaquia convencional. Seria a estaca, tá, na presença de uma ou duas folhas ou dois folíolos, né? E esse seria o sistema mais tradicional de propagação, né, de produção das mudas, né? Existem também as sementes, né, mas é mais raro isso, tá? Que as pessoas que conseguem as sementes podem trabalhar com sementes sem problema nenhum. Agora, alguns cuidados com relação a essa espécie, né? Esse látex que eu comentei com vocês, ela é tóxica, viu? Ela pode causar problema, por exemplo, se cair no olho, tá? Pode causar problemas aí severas, tá certo? Então tome cuidado, principalmente com as crianças, com os pets, né? São plantas também que não vão suportar falta de luz, tá? A grande maioria das euforbiáceas preferem ambiente de maior insolação, tá certo? E isso dentro de casa não é o seu ambiente ideal, tá certo? Vocês viram a importância desse vídeo, né? Então, o problema do látex, né? O problema dos espinhos, a grande maioria das eufórbias tem espinho, então você tem que sempre trabalhar com uma luva, né? Ou protegendo aí de ferimentos mais graves, principalmente por causa do látex, tá certo? Então, são algumas dicas que eu estou dando aqui. Eu farei mais vídeos sobre as eufórbias, né? Na medida que a gente tiver os materiais e na possibilidade a gente vai fazendo. Então, acompanhe o nosso trabalho, né? E mande as suas sugestões. Envie suas sugestões e perguntas, que isso ajuda muito o nosso canal. Pessoal, então peço a sua ajuda, tá? Para essa entidade, esse lar, amigo de Jesus, tá certo? A irmã Conceição, ela trabalha muito para tentar ajudar os meninos e as meninas que são, na verdade, acolhidos nessa casa. São meninos que têm câncer, eles estão em tratamento, só que não tem recurso para ficar, tá, numa cidade grande, e essa instituição, ela acolhe essas crianças. Doe alimento, roupa, tá, o que vocês puderem, tá certo? Eu vou deixar aqui, tá, o descritivo e o telefone. Por favor, ajude esse pessoal. Peço também ajuda para o nosso canal, tá certo? Compartilhem, tá, esses vídeos que são importantes, né? Tá? Dê o seu like, tá? Aperte no sininho para vocês receberem as notificações dos novos vídeos, tá? Aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado.